todos, amém? Muito bom estarmos aqui. Estou com um desafio de falar de um assunto de muita responsabilidade que Deus colocou no meu coração. O pessoal vai projetar ali o tema. Nós vamos falar hoje, né, vocês que estão aqui presentes, quem está assistindo pelo YouTube, do Face Fonte Ilha e pelo Facebook também, as fases de amadurecimento do relacionamento conjugal. São fases que nós passamos e que todos nós aqui passamos, mas hoje eu quero te pedir, tá, que você vai fazer isso por você e para você. Tudo que for falado aqui, para começar da minha vida, para começar da vida da minha esposa, da Aline, é um desafio para todos nós. Mas tudo que for falado, eu vou olhar para mim, tá? E você vai olhar para você. Esposa e marido vai olhar para você. Você não vai ouvir aqui, tá vendo? Você é assim. Não, minha esposa que é assim. Não, a gente vai olhar para nós. Porque eu vou usar um termo aqui, funcionamento psíquico. Como eu funciono? Como são as minhas emoções, a minha personalidade? E aonde nós vamos, nós reagimos de uma forma. E no relacionamento conjugal é da mesma maneira, da mesma forma. Vocês vão entender melhor sobre isso. Por isso, quando nós falamos de fases de amadurecimento no relacionamento conjugal, é a forma como eu funciono. Porque nós vamos falar que nós temos 4 fases, mas na verdade não é a fase só do casal, mas é a fase da pessoa, do individual. Então, eu quero que hoje você olhe para você, tudo que vai ser falado. Eu estou olhando aqui para mim, tá? Quando eu fui preparar. E, para começo, o que eu quero iniciar falando que todos nós somos diferentes. Sim ou não? Sua esposa é diferente, seu marido é diferente. Nós temos origens diferentes. Não somente as diferenças que tem o homem e a mulher no aspecto físico, biológico, emocional, mas na formação nossa. As nossas famílias tiveram culturas diferentes, a nossa formação, né, emocional, as nossas vivências, toda a bagagem que a gente traz é diferente, né? E tem questões, você pode até pesquisar, temperamentos, inteligências múltiplas, traços de caráter, linguagem de amor, né? Tem alguns livros muito abençoados que falam das linguagens diferentes de amor, que são livros cristãos também. Personalidade, tem um que é mais introvertido, outro mais extrovertido, que é até mesmo funcionamento do cérebro, funcionamento das nossas emoções, que não tem como mudar. Tem algumas características nossas que a gente aperfeiçoa, mas não tem como mudar. É igual o leite e a água quando ferve, não é diferente? Não tem como a gente querer que o leite ferva igual a água ferva como leite. As características nossas a gente vai aperfeiçoando, vai trabalhando na maturidade da vida e na maturidade do relacionamento também. Por isso, nós somos diferentes. Não existe a metade da laranja, a outra, eu achei a metade da minha laranja, a tampa da panela, a panela da tampa. Na verdade, são 2 laranjas inteiras que se relacionam, vocês concordam? E são 2 panelas que se relacionam. E se bobear, uma panela de pressão e a outra frigideira, não é assim? Não tem como a panela de pressão fritar e não tem como a frigideira cozinhar, é isso? Talvez a panela de pressão consegue fritar, mas a frigideira não consegue cozinhar, né? Aquela carne de panela e tudo mais. Então nós somos 2 inteiros. E qual que é alguns erros que nós, enquanto seres humanos, ao se relacionar, principalmente no relacionamento conjugal, qual que é? Nós queremos mudar o outro, né? Nós queremos mudar o outro e fazer com que o outro seja igual a nós. Porque para conviver ali, com essas diferenças, muitas vezes a gente quer que o outro seja igual a nós. Tem as nossas características, né? Uma frase que eu escrevi aqui: eu quero trazer a gestão da minha família de origem, né,
de uma forma que convém ao meu funcionamento psíquico. Eu vou explicar aqui. Por exemplo, você tem uma formação diferente do seu cônjuge. Então, muitas vezes, no relacionamento, sempre, principalmente no início do relacionamento, sempre vai ter um que, de uma forma sutil, ou nem tão sutil assim, que quer conduzir uma gestão ou uma decisão de escolha. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E aí essa pessoa começa a querer, de uma forma até inconsciente, fazer com que o relacionamento seja igual à sua família de origem. Aí o outro vai aceitando, o outro vai recebendo, né? Um é mais assim dominador, o outro é mais passivo naquele relacionamento ali. E eu estou falando de cônjuge, então pode ser o homem ou pode ser a mulher. E aí inicia um relacionamento em que sempre vai prevalecer a gestão de um desses cônjuges, que vai trazer as características da sua família de origem. E muitas vezes a pessoa vai trazendo mudanças, às vezes ela vai questionando um comportamento, um jeito de vestir, a comida, vai se aproximando mais da família, de uma família, e se afastando da família do outro. Aí nós temos ali um gestor e um outro que é mais passivo. E às vezes vai se repetindo histórias, vai se repetindo a história da família de origem, daquele que tem a gestão do relacionamento, e o outro que vai cedendo, chega a um ponto que todo relacionamento, ou todo lugar que a gente está, a gente precisa de uma palavra chamada pertencimento, se sentir pertencente. Às vezes aquela outra pessoa que está calado, que sempre está agradando, até uma simples escolha de um lugar para comer uma pizza, não, pode ser, você escolhe, a pessoa vai entregando. Vai chegar um momento que a pessoa não vai saber mais quem ela é. Não vai ter mais pertencimento. Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou falando? Então, o que acontece? Pertencimento, não sei quem mais eu sou. Então, sempre vai ter um bonzinho e aquele que vai prevalecer nas decisões desse relacionamento. E o que vai acontecer? Vai chegar no momento que vai repetir as histórias familiares. Tanto daquele que fez as escolhas, que dominou, né, quanto aquele que foi mais passivo. Porque a forma como eu ajo, funcionamento psíquico, de ser mais controlador e aquele de ser mais passivo, é a forma como eu convivi enquanto criança na minha família. Tanto é que as próprias escolhas, na hora de se envolver, são assim. A gente escolhe alguém que vai funcionar do jeito que eu fui formado na minha família e tudo mais. E vai acontecer o quê? De repente, a gente, quando sai de casa, né, que a palavra fala, a gente começa a observar dentro da nossa própria família muitas situações da nossa família de origem. Tanto de um cônjuge que está mais na gestão ali das escolhas, quanto naquele que cedeu mais e mais. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Estou dizendo? Então, o que é necessário para a gente conviver com as diferenças, tá? Para não cair nesse equívoco. Primeiro, ajustar as diferenças, porque não tem como a gente impor sobre o outro, né? Querer que o outro tenha mais um cardápio, a comida que eu como, né? Que a minha família come. E a comida, ela é muita memória afetiva, estou dando um exemplo, né? Que traz muito afeto. Nós ajustarmos as nossas diferenças. Um exemplo clássico, tem aquela pessoa que é mais extrovertido, gosta de festa, do social, e às vezes você está casado com uma pessoa que não, ela é mais introvertida, ela prefere assistir um filme em casa, sim ou não? Aí, o que acontece? Se prevalecer só as festas, só o social, ou só o filme, não vai ficar uma pessoa em desvantagem aí? Né? Então, um que vai impor e o outro que vai ceder, e uma hora ele não vai saber nem quem ele é. Então, vamos dosar, né? Vamos ir em festas também, igreja, sair, e amigos. Aí depois aquele que é mais festeiro, que é mais extrovertido, gosta de conversar com todo mundo, né? Aí o cônjuge fala, ó, não, deixa eu no meu canto lá, tá? Não fica me chamando para as brincadeiras, deixa eu no meu canto, eu assisto você contar piada e brincar, mas deixa eu no meu canto. E respeita, né? E também
Você que não gosta, fica lá assistindo filme, que coisa chata, eu prefiro as festas. Vai em festa, leva ele ou ela, deixa no canto, mas também você assista o filme, mesmo que você durma. Não é verdade? Vai dosando as diferenças e equilibrando, para não prevalecer somente um e o outro. Isso é maturidade, isso é sabedoria. Comida, por exemplo. Às vezes você tem você casou com uma pessoa que é mais light, né, que é mais, enfim, investe na questão da alimentação, e o outro que é tudo fast food, é pizza, é lanche, tudo que pede. Aí eu não abro mão. Eu não vou comer essas coisas, né? Porque isso não é saudável. Né? Então tem que dosar. Você tem que entender que você não tem que comer só fast food, só todo dia pizza, para trazer um equilíbrio de saúde. Mas de vez em quando, uma pizza, alguma coisa nesse sentido, para que tenha uma dosagem nessas diferenças de família e tudo mais. Olha só uma frase: eu não vou mudar, o outro que se encaixe. Não é falta de sabedoria? E muito infantilidade também. Olha só entro em um relacionamento em que o outro me ame mais do que eu a ele. Já ouviram isso? Agora eu respondo, não. Você já falou isso? Já sentiu isso? Pode ser que isso tenha um efeito ainda sobre a tua personalidade. Ou seja, sempre querer estar um controle. Aí eu vou perguntar para você, eu pergunto para mim. Como você foi na sua família de origem, enquanto criança, enquanto adolescente? Como foi? Você era mais passivo, mais telespectador, né? Ou você era mais de autoridade, de controle? Como que você que dirige, como que você é no trânsito, nas leis de trânsitos? E como que você é no banco de passageiro? Você aceita ser conduzido, ou você quer determinar? São funcionamentos psíquicos, são características que no relacionamento conjugal, onde nós formos, nós temos as reações que fazem parte da nossa personalidade. E é onde vai ter o quê? As diferenças de relacionamento. Porque o importante é escolher ser feliz e não somente escolher ter razão. Vocês estão entendendo? O importante é nós escolhermos sermos felizes e não só termos razão diante de uma situação. Porque tem momento que, por mais que você esteja com razão, a gente tem que ceder. Né? Porque tem que dosar ali, para não sempre ter que prevalecer só a opinião de uma pessoa. Vai ficar um pouco mais claro de tudo que eu estou falando. Um exemplo clássico, não sei se eu já falei nos nossos encontros assim, a Itália e o Japão, são culturas muito diferentes, né? Não são culturas muito diferentes? Vamos supor que há um cônjuge que é italiano, casado com uma japonesa, ou um japonês casado com uma italiana, né? Os italianos, eles são mais assim, extrovertidos, né? Falam alto. Às vezes, quando está conversando entre eles, parece que está brigando, né? Um jeito assim mais extrovertido, comem massa, né? E também os italianos, as mulheres são mais fortes, né? As nonas, as nenas e tudo mais. E o Japão come frutos do mar, peixe cru, né? Sashimi e tudo mais. E eles são mais comedidos, mas tanto é que tem aquela questão, as mulheres são mais submissas, os próprios homens também. O que pode acontecer num relacionamento entre um japonês e uma italiana, ou uma italiana e um japonês? É possível, não é possível? Mas não vai ter muita diferença, né? Se um impor, eu não como massa, não é saudável, só vou comer os frutos do mar e é só isso que vai ter em casa, né? Algo até um pouco abusivo. A outra pessoa vai ter a sua cultura, ele não vai se sentir tão, né, pertencente. Ou vice-versa, vamos comer só massa, onde você viu o peixe cru, eu acho que tem até um cheiro ruim, né? Agora, o casal que procura ter um equilíbrio, ele vai ter no cardápio algo que talvez não tenha nenhuma pizzaria que eu vou lançar aqui. Pizza de sashimi, alguém já viu? Alguém já viu pizza de sashimi? É a junção na gestão de um casal que tem culturas diferentes. Vai ser criativo, né? Talvez vai lançar no mercado uma pizza de sashimi. Vamos lá. Eu vou usar aqui
agora da biologia, se tiver um biólogo que estiver falando alguma coisa errada, depois me corrige. As células, elas se relacionam de uma forma chamada por osmose. O que é? São as trocas químicas. De conviver, elas compartilham características, né? Elementos químicos. Não há mutilação de partes de uma célula e da outra. Elas vão adquirindo característica de uma e da outra, e vão convivendo. Vai ter atritos, vai ter ajustes, sim, mas não tem mutilação de uma célula e da outra. Agora tem o glóbulo branco, né, que faz parte do sistema imunológico. Quando ele vê alguma coisa que é uma bactéria, alguma coisa que vai trazer um dano para o corpo, ele fagocita, fagocitose. Então tem a osmose e a fagocitose. Ele vai lá, encapsula, destrói, mata e elimina do corpo. Agora, esquecendo a questão biológica, mas trazendo para a ação em si. Existem 2 tipos de relacionamento. O relacionamento por osmose, que são relacionamentos de células, quando você convive e respeita as particularidades, e de uma certa forma você vai adquirindo aquilo que característica do outro, e o outro adquirindo característica sua, construindo uma nova cultura, uma nova família, uma nova identidade, mas tem respeito à identidade do outro, não tem mutilações. Agora existe o relacionamento por fagocitose, que é quando a gente vai eliminando, a gente vai fagocitando, vai encapsulando características, particularidades do outro, e a pessoa ela vai deixando de ter a sua naturalidade, deixando de ter algumas características, porque tem uma gestão dominante ali. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aí a gente vai perdendo a sua característica, a sua identidade. Relacionamento por osmose, que é uma troca. Vai ter atrito, vai ter ajuste, vai. E tem aquele relacionamento que é por fagocitose, quando um sempre vai tirar a característica do outro para predominar a sua característica, predominar a sua cultura. Eu vou falar aqui. Era uma vez um psicólogo que ele, na sala de atendimento, onde tinha a mesa e as poltronas, entre a mesa e a poltrona e a porta, tinha um tapete branco. Como que você agiria se você fosse passar por um tapete branco? Branco como a neve, igual aquela toalha ali. Qual que é a primeira preocupação de você passar sobre um tapete branco? O que a gente se preocupa? De sujar, né? Você já vai preocupado da sola do seu sapato. Imagina você passar ali e deixar marca. Esse tapete, talvez ele não... O tapete que nós estamos pisando, a gente não tem essa preocupação. Imagina se esse tapete fosse branco, você subisse aqui, aí sujava, ia passar uma vergonha na frente de todo mundo. E esse psicólogo colocou um tapete branco justamente para, na espontaneidade, ver e observar como que funcionava as pessoas que ele ia atender. Tinha pessoa que passava e não estava nem aí, nem olhava, às vezes sujava o tapete e nem falava, ou só falava, sujei, não vi, e saía. Tinha pessoas que voltavam e limpavam os pés ou tiravam os sapatos para passar naquele tapete. E tinha pessoas que faziam toda uma manobra entre a parede e o tapete para não pisar sobre o tapete. Porque cada um tem uma forma de funcionar. Vocês estão entendendo? E o psicólogo também atendia casais. E ele observava que o casal, quando ele atendia a dupla ou atendia separado, às vezes, quando ia o homem ou a mulher sozinho, ele reagia de um jeito. Agora, quando ia com o casal, ele se preocupava com a opinião do outro. Ele agia de uma outra forma. Aí eu vou citar 2 situações. Veio um casal e um dos cônjuges sujou o tapete. Aí, o outro cônjuge, que pode ser a mulher ou o homem, não estou falando, eu só estou falando cônjuge, falou, viu o que você fez? Você sujou o tapete do psicólogo, que vergonha. Falou para o psicólogo, que vergonha. Vai lá limpar o tapete.
E quando eles forem embora, o psicólogo, não se preocupa não, isso aqui é o espaço de vocês, pode deixar que depois eu peço para limpar. E quando foi embora para casa, o casal foi discutindo. E o cônjuge foi falando, nossa, que vergonha, mas para que colocar um tapete branco? Não, você que está errado, você que tinha que ter limpado os seus pés, você que tinha que ter feito do jeito que eu fiz. Aí teve um outro casal que aconteceu a mesma coisa, só que o outro cônjuge falou assim, olha, você sujou o tapete, aí pegou o tapete, eu vou limpar, vou levar para limpar. Aí o psicólogo falou, não, falou da mesma forma, esse espaço é seu, é de vocês, não se preocupa. Aí na hora que eles foram embora de carro, o cônjuge falou assim, olha, você tem que ter mais atenção, você viu, você sujou o tapete. Falou assim, não, é verdade, da outra vez eu tenho que ver. Aí ele falou assim, mas também que esse psicólogo colocar um tapete branco, aí outro cônjuge, realmente, ele também tem a sua responsabilidade de erro. Vocês viram a diferença? Um é por osmose, né, que falou assim, olha, você sujou o tapete. Ele se prontificou, ou ela, a ir limpar o tapete. O outro falou, que vergonha. Olha o que você fez, que vergonha do psicólogo. Vai limpar o que você fez. E ainda, quando foi embora, começou a discutir. Vocês viram a diferença? O relacionamento por osmose e o relacionamento de fagocitose. Olha lá, as fases do amadurecimento no relacionamento conjugal. Eu falei tudo isso para entrar nas fases. E a primeira fase, pode colocar, por favor? É a fase do encantamento. É a primeira fase. E eu já coloquei ali. É uma fase infantil. É uma fase de infância, de imaturidade. Encantamento é uma palavra, né? Estou encantado, estou encantado, estou encantada. Quando você vê alguém... E lembrando, gente, todos nós temos um funcionamento. E essa questão de encantamento, a gente tem em todos, no relacionamento conjugal, né? E às vezes até mesmo com relação a Deus. Quando a gente fala o primeiro amor, né? O primeiro amor. E depois, conforme vai tendo as dificuldades, às vezes a gente vai deixando. Mas o encantamento, o que é isso? É quando eu estou procurando um útero. Eu estou procurando, né? O que era o útero? Eu dependia totalmente, 100%. Achei quem vai me completar. É assim ou não? O primeiro momento. E ele é muito instável. Às vezes, um período olha um, depois olha o outro, ou olha uma, né? Ou olha a outra. O encantamento é quando eu estou atrás de alguém que me complete, atrás de alguém que vai me fazer feliz. Eu quero fugir dos problemas da minha família para encontrar uma pessoa que vai resolver a minha vida. Só que cada um de nós somos responsáveis pela nossa felicidade. Sim ou não? A nossa felicidade não depende do outro, né? Tem um termo chamado amor narcísico, que é saudável, que é o amor que a gente tem por nós mesmos. A palavra de Deus fala, amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O que é errado é o oposto, né? O excesso. Eu amar só a mim e desprestigiar o outro. Utilizar o outro como para fazer as minhas vontades, para me servir, né? Que é o narcisista que a gente falou. O narcisista é aquele que fagocita a todo momento, tem que ser do jeito dele, ele é o sol, né? Ou ela é o sol. Então, o que é o amor narcísico? Essa completude. É o encontro do eu sou, do meu eu sou, o seu eu sou com você mesmo. É o encontro com Deus. É quando a gente procura ser o inteiro. Nós conosco mesmo e nós com Deus. E a partir do momento quando eu vou me relacionar com o outro é uma completude. É um complemento nessa relação de osmose. Porque enquanto a gente não se encontra conosco mesmo e com Deus, a gente sempre vai procurar no outro o preenchimento de algo que só Deus vai poder preencher. E só questões que nós trazemos da nossa família que vai ser resolvida. Está dentro da gente. Então nós somos responsáveis. E geralmente o encantamento ou o encantado, ele sempre vai culpar o outro pela felicidade, pela circunstância do relacionamento e tudo mais. Olha só, o sedutor conhece a senha do prazer do outro. Geralmente no começo, né, nos encantamentos, a gente,
quando está nessa fase de conquista, de sedução, a gente percebe inconscientemente o que vai acessar o outro, o que vai conquistar o outro. Então a gente passa a se comportar e ter características que muitas vezes não são nossas. E vai encantar o outro e o outro vai encantar. Aí serão dois o quê? Falsos self, dois eu sou querendo se conquistar ali. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E aí, o que acontece? Vamos supor, está encantado, né? Começou a conviver, casou. É uma defesa a pessoa jogar para o alto todas aquelas características e mostrar como ela é, para ela ser amada do jeito que ela é. Aí, de repente, fica dois estranhos dentro da casa. Não é assim? Não precisa responder, não. Tipo, não conhecia. E às vezes acontece muito isso. Porque, na verdade, é aquela questão do outro lado da laranja. O outro lado da laranja. Nós somos duas laranjas. É quando a gente conhece os inteiros. A gente conhece o outro como é. Então, é essa infantilidade de sempre querer que o outro supra as nossas carências, o outro seja a nossa felicidade. Uma dependência emocional, uma instabilidade muito grande emocional. Tem até um livro chamado Duas Pulgas e um Cachorro. É a história que fala que a pulga, ela vê no outro um cachorro que vai sugar, né, que ela vai suprir todas as carências. E no começo, na verdade, são duas pulgas que estão se relacionando, né? Uma está vendo o cachorro que ela vai poder satisfazer todas as suas necessidades. Aí o versículo, o próximo slide, por favor. Olha o que a palavra fala. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Pode deixar esse slide, que é 1 Coríntios 13, 11. Por mais que está falando do homem, do menino, da menina também, da mulher. Geralmente essa atitude infantil são atitudes lá da minha infância, que eu não fui suprido, que nós não fomos supridos, que a gente acaba projetando e buscando no outro. E aí muitas vezes o encantamento é quebrado, porque é necessário. Obrigado, irmão. É necessário, porque a gente encara o quê? A realidade. Aí vai entrar na próxima fase, na segunda fase, pode passar? Que é a fase da paixão, né? Adolescência, a fase da paixão, da adolescência. A paixão, ela é tão somente suprir carências, né? Estou apaixonado, eu não estou mais encantado, eu estou projetando no outro as minhas carências, as minhas necessidades. É uma fase necessária que ela vai passar. Aí vamos explicar. Porque geralmente a gente pensa assim, que a paixão é o desejo, né? É o prazer, mas o amor também. Mas a paixão é comparada com o vulcão em erupção. E o amor é o castelo forte. Mas vamos voltar aqui. Paixão, suprir carências. Você pode observar que todos os textos bíblicos que falam de paixão estão associados à concupiscência, né? Ou seja, são questões mal resolvidas que a gente acaba projetando, tentando satisfazer, suprir carências. Mas são fases necessárias para amadurecimento. Quando é tudo que a gente falou aqui do fagocitar. Eu não mudo, eu quero mudar o outro para eu manter o meu manejo, manter a gestão lá da minha infância, de situações mal resolvidas, situações mal elaboradas. A gente traz uma bagagem emocional, né? Uma bagagem emocional de dependência ou de mágoas, de ressentimento. E isso tudo faz parte do nosso funcionamento psíquico e vai influenciar no nosso relacionamento com Deus e o que dirá no nosso relacionamento com o cônjuge, com as pessoas que a gente está convivendo. Projeções de figuras parentais. Nós temos um sentido de ser amado com os nossas figuras parentais. Tanto do jeito que foi, ou do jeito que eu almejaria que fosse, né? O homem, com a figura do pai, da mãe, a gente tem essas figuras de identificação de como que eu quero ser amado pela mulher, ou como a mulher quer ser amada pelo homem, de acordo com as figuras parentais. Vocês estão entendendo? A gente acaba
projetando no relacionamento conjugal uma forma de ser amado com a figura parental, do jeito que foi ou do jeito que eu almejaria ser. Então a paixão faz o quê? Eu projetar para o meu cônjuge essas necessidades. E muitas vezes não é correspondido. Por quê? Não é o pai, não é a mãe. E muitas vezes nem a pessoa tem noção. E inconscientemente a gente acaba projetando dores, mágoas, excessos. A fase da adolescência, tem um autor psicanalista, ele é judeu, ele chama Erik Erikson, fala que é a construção da identidade, é a individuação, quando a gente tem rupturas com questões familiares. A tradição é trazer para si. O fato de eu não trazer para mim, ou para a minha vida, nós todos, para a nossa casa, algumas características da nossa família, não é desonra. Vocês estão entendendo? Eu não vou repetir algumas questões. Então, a individuação. A criança, ela tem orgulho do pai levar na porta da escola. O adolescente tem vergonha. Ele fala assim, me deixa na esquina, não é assim? É saudável e é necessário. E às vezes o pai lá do outro lado, ou a mãe, chora, né? Porque o filho está crescendo. E pai e mãe é função. A gente tem que liberar. E o que acontece aqui? A adolescência são essas rupturas. E a adolescência, cronologicamente, é dos 12 aos 18, né, pelo ECA, ou até os 20, ECA é o Estatuto da Criança e Adolescente, e até os 21 anos de idade. Só que, cronologicamente, a gente continua crescendo, mas emocionalmente a gente pode continuar um adolescente, vivendo as questões mal elaboradas que a gente traz dentro da gente, da família. Com quem você mora na sua casa? Responda para você mesmo. Fisicamente eu moro com meu cônjuge, ou se tiver filhos, mas emocionalmente eu posso ter outras pessoas dentro da minha casa. Pessoas que influenciam o meu emocional, tanto de dependência emocional, ou mágoas, ressentimentos que eu não resolvi ainda, das nossas figuras parentais, da nossa figura de família, ou de outros relacionamentos que eu tive, seja em qual tipo de relacionamento que for. E esse faz parte do meu funcionamento psíquico, que posso trazer cobranças para o meu cônjuge. Vocês estão entendendo, minha gente? Então, naturalmente, eu estou casado com uma pessoa que é real. Mas, emocionalmente, eu posso transferir tanto cobranças de carência, quanto cobranças de notas compromissórias, de coisas que fizeram conosco, que às vezes acontece ali, a pessoa toma até um susto, né? Inseguranças, medos. Tem os ciúmes, que eu não vou aprofundar nesse assunto, que ele é natural, normal, um certo ciúme, e tem alguns ciúmes que é patológico, que a pessoa cobra tanto porque ela teve histórias de traições, ou histórias na família, então começa a projetar. Isso tudo é fruto de questões de paixão. Então, o casamento é um ritual de passagem, e muitas vezes para os pais é um luto os filhos casarem, né? É um luto, a gente até fala luto como é que é? O do ninho vazio, alguma coisa assim nesse sentido. E às vezes, o que acontece? Voltando lá no manejo, tem algumas famílias que têm ainda uma influência, né? E quando há uma família que prevalece mais, o que acontece? Há uma influência até mesmo da família, vocês estão entendendo? E eu vou contar uma história aqui. Tinha uma mulher, né, que quando ela era criança, a mãe tinha uma planta com vaso de cimento no canto da porta, onde a maçaneta abre ali, sabe? Tinha aquela planta. Era meio de tradição, ter aquela planta com vaso de cimento, e a planta que você imaginar aí, tá? Mas era uma planta cara, uma planta que ela molhava, e punha a filha para molhar a planta todo dia, depois escorria a filha para enxugar, e tudo mais, e tinha aquela planta. Aí, quando eles casaram, a mãe comprou um vaso de cimento com aquela planta para a filha colocar na porta da casa dela. E a filha até gostou, achou bonito, né? Interessante, só que ela não gostava da planta dentro da casa. Ela preferia que a planta ficasse lá fora. Vocês estão entendendo? Aí, na primeira visita que a mãe foi na casa dela, ela falou assim, o que essa planta está fazendo aqui fora? É muito feio, tem que ficar dentro de casa, é uma desonra. Não, mãe, tá bom. Aí sobrou para quem? Para o marido carregar o vaso de cimento, colocar lá dentro de casa. Aí, o que acontece?
Toda vez que a mãe vinha em casa, a mãe ia embora, daí a filha pedia para o marido colocar o vaso lá fora. Aí toda vez que a mãe vinha em casa, o marido tinha que colocar a planta para dentro, quando ia embora colocava para fora, e assim e começaram a ter problema. Resolve esse problema com a tua mãe. Aí ela falou, não, eu nunca nem gostei dessas plantas. Resolve esse problema com a tua mãe. E não sei o que. Daí um dia, ela chegou na mãe dela, a planta estava lá fora, e ela resolveu o problema com a mãe dela. Ela falou assim, mãe, eu não quero essa planta aqui em casa. Na verdade, a mãe não gostou, ficou meio, ficou mimimi, depois passou, resolveu. Ela chegou e teve uma ruptura tradicional na casa dela, daquela bendita planta. Às vezes, quando a mãe ou o pai projeta, tradições, influencia uma planta dentro da casa e até na onde colocar, imagina as outras influências que pode ter na sua figura de identidade de mulher ou de esposa, ou mesmo quando acontece com o marido. Vocês estão entendendo, minha gente? Tem rupturas que precisam ser feitas, rupturas de características, porque aquela planta, para o outro, para o marido, não significava nada, não fazia parte da história dele. O mesmo são algumas questões de mobílias, de tradição familiar. Eu não estou querendo dizer assim, quando você casa, o tio da geladeira, ou o outro da a lavadora de roupa, o sofá, não é isso. Mas são coisas que são tradições. Vocês estão entendendo? Às vezes para o outro cônjuge é um desconforto, porque é uma coisa que ele não fez parte. Talvez ali no manejo tem que sentar e conversar. Talvez o outro nunca falou. Porque aquilo ali é uma representação familiar de reprodução, que para você que fez parte da família, tudo bem, mas para o outro não. Porque até a decoração da casa é a forma como é o funcionamento da família. Vocês estão entendendo? O jeito que está o teu guarda-roupa, o jeito que está o armário lá do seu trabalho, é o jeito que você funciona psiquicamente. E a casa também. Então, porque é construir uma nova história. Tradição é trazer para si, é uma decisão. E não é uma desonra. Eu vou construir uma nova história. E muitas vezes eu tenho que fazer algumas rupturas. Vamos lá. Todos nós viemos da nossa mãe, sim ou não? Do mundo maternal. Fomos gerados 9 meses. Então, ao nascer, o filho e a filha vai também para o mundo do pai, do mundo paterno. O filho tem que permanecer ali. E a filha, ela volta para o mundo materno. Aí o filho vai construir a sua figura masculina de pai, e a filha vai construir a sua figura de identidade feminina, de mulher e de esposa. Eu não sei como foi seu pai, não sei como foi sua mãe. É possível que talvez você não teve um pai que representou essa construção de identidade feminina e de masculina também. Ou não sei como foi sua mãe, mas nós somos o resultado da nossa figura materna e da nossa figura paterna. E nós temos porcentagem de mãe e porcentagem de pai. Até hormonicamente falando, nós temos hormônios masculinos e femininos, e psiquicamente também temos essa formação. Então avalia para você, a mãe que você teve, ou a mãe que você almejaria ter, o pai que você teve, ou o pai que você almejaria ter, influencia na sua figura de homem, na sua figura de mulher, e no seu papel de pai, de mãe, de marido e de esposa. Então, tudo isso faz parte do nosso funcionamento, e a gente começa a projetar o pai que foi, o que almejaria, como cobranças no nosso relacionamento conjugal. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando? Então, tudo isso é inconsciente, mas está acontecendo. Então, o funcionamento da minha origem. E a paixão, ela dura até 2 anos e meio. Todo funcionamento psíquico, vamos supor, um luto, até 2 anos, 2 anos e meio, a gente elabora o luto. Passou disso, já é patológico. E geralmente, uma relação de paixão, acontece o que nós estamos falando desde o começo. Um dominante
e um que acaba recebendo toda a carga desse relacionamento de fagocitose. Aquele que traz a sua origem e aquele que recebe. E ele não consegue um pertencimento ali naquela relação. Estão entendendo? O versículo, o próximo. Adolescência, né? Olha o que a palavra fala. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E serão dois numa só carne. Esse deixar é uma ruptura. Esse deixar é um corte de cordão umbilical. É um ritual de passagem, porque o casamento é um ritual de passagem. É um divórcio emocional com a figura de pai, com a figura de mãe, para você unir-se. Enquanto não houver, vai ter influência. E a adolescência é um ritual de passagem. É uma ruptura. Eu estou deixando para construir uma identidade, uma nova identidade com o outro, com a pessoa que está aqui, para depois eu conseguir construir o amor, porque o amor ele não é nem encantamento e nem paixão. Mas antes de entrar, eu vou perguntar para vocês, quem aqui já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris? Levanta a mão, sem constrangimento. Eu assistia todos os episódios. Todo Mundo Odeia o Chris. Aquela família, a Rochelle, eu não lembro o nome do marido dela, era... Július. A Rochelle e o Július. Ali é um caso clássico. A Rochelle não era toda mandona, assim, ele tinha até medo dela, ele queria fazer algumas coisas, né, que perto dela ele não podia fazer. Ela fagocitava o tempo todo, né? Era o filho, era tal, e ela dominava. Também ele não fazia nada, né? Senão a casa caía, se ela não fizesse, né? Ele não tomava iniciativa e ela falava, meu marido tem 2 empregos. Ali é um caso clássico de uma pessoa que fagocitava, né, e o outro que era fagocitado e tal. E algo que me chamou muita atenção é que ela sempre era para cima, ágil. Foi quando 2 episódios a mãe dela foi até a casa dela. Uma acho que foi uma ação de graça e outra foi um óbito que teve em família. Aí veio toda a família. E ela estava muito ansiosa e preocupada, porque a mãe dela subjugava ela. Não sei se vocês viram esse episódio. A mãe dela chegou, já começou a criticar as coisas da casa, o cabelo. A mãe dela era totalmente narcisista, né? Que questionava, que criticava e tudo mais. E ela ficou triste, ficou chateada. Aí teve um momento que ela pegou e teve uma ruptura com a mãe dela, que foi saudável. Colocou a mãe dela no lugar lá, e toda a parentada que estava dominando, porque enterrou o parente, ninguém foi embora, ficou lá, ela teve que tomar as iniciativas. Então, o que acontece? Ela estava, de uma certa forma, ela e ele, porque a gente não conhece a história dele também, as figuras parentais dele, mas dela mostrou ali na história, eles reproduziram dentro da casa as suas histórias familiares. Vocês estão entendendo, gente? E não houve um crescimento ali. Teve toda uma questão e você via que o Júlio não tinha ali um certo pertencimento. Ele, às vezes a voz dele não era falada. Mas ela tinha uma dor no coração dela. Vou passando o versículo que a gente acabou de ler, agora o amor. Agora o amor é a juventude. E a juventude, assim como a adolescência é uma crise de identidade ou a construção de identidade, e a construção de identidade é a individuação, eu vou romper. Gente, romper que eu falo, não é que eu vou me afastar dos meus pais, vou honrar meus pais, né? É emocionalmente. Mas eu vou honrar meus pais, eu vou cuidar dos meus pais. É questão, depois na palavra, em muitos casos, na palavra, sai da tua parentela. Né? É nesse sentido emocional. Não estou falando do afeto, não estou falando de levar para consulta, não é isso. O amor já é uma fase de juventude. E essa crise, a crise dessa fase é a intimidade ou o isolamento. Né? O que é a intimidade? É eu me conhecer e eu me tornar conhecido para o outro.
E para eu me conhecer, eu tenho que me deparar com tudo isso que a gente está falando aqui. Eu, comigo mesmo, com Deus e com o meu próximo. O amor é o castelo forte. Primeiro tem que quebrar a rocha, né? E tem desejo, tem prazer também. O amor é um vale de ossos secos. Eu não estou mais encantado. E também eu não estou tentando enxergar no outro ou projetar no outro questões familiares. Eu estou vendo o outro como ele é. Eu estou vendo o vale de ossos secos. Só que eu não vou acusar, não vou criticar. Eu vou orar e vou abençoar. Eu estou vendo o lado que está positivo, o lado que está construído e o lado que precisa da minha bênção nesse compartilhamento ali. O amor é a segunda milha. Eu vou ler algo aqui rapidinho para vocês, para contextualizar, que eu li esses dias. Um casal não se separa por falta de amor, mas sim por falta de ordem no que viveu no relacionamento com seus pais e irmãos. Quando um homem encontra uma mulher, ele traz consigo tudo o que viveu com os pais, assim como o homem traz tudo o que viveu com os pais dele. Raramente a raiz do problema é o casal. O que acontece é que ambos viveram situações na família de origem que não foram superadas e acabam exigindo que um preencha o vazio do outro. Assim, tudo vai se tornar insuficiente, porque a raiz do problema não está no casamento. Neste caso, a separação vem com esse propósito, pois são obrigados a olhar novamente para tudo o que receberam dos pais. É preciso que o homem e a mulher esqueçam todas as queixas em relação aos pais, as lamentações, expectativas, o sentimento de pena, a preocupação e o desejo de que o destino dos pais fosse diferente. Para que um relacionamento de casal dê certo, é essencial concordar com tudo que foi, do jeito que foi possível. Eu aprendi uma frase esses dias para mim, eu quero trazer para vocês. Eu não sou o que eu gostaria de ser, eu sou o que eu posso ser. Às vezes a gente tem essa expectativa de como poderia ser, mas não, agora a gente tem que ver o que passou, resolver dentro da gente, senão a gente sempre vai estar cobrando de nós mesmos, dos nossos pais e da pessoa que eu estou convivendo. Então, é esse relacionamento, o amor, de osmose, né? Identidade com o outro, ajustar as diferenças, decidir ficar, fé, mesmo que eu não estou movido por sentimento, por emoções ou por encantamento. Ruptura de origens, nova família, carregar a cruz, né? Construção nova, somatório dos novos, é uma nova. Eu não vou repetir a questão da família, eu vou construir uma outra família, uma outra identidade, tendo, é claro, contatos com os meus parentes, mas ali é uma nova história. Pode passar e esse é um desafio para todo nosso. O que fala lá em Coríntios 13, 4 a 8? O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não se ensoberbece, não busca os seus interesses, não se irrita, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Então o amor é real. Eu não estou olhando para o outro com a minha lente do que eu trago de bagagem. Eu quero resolver. Porque, na verdade, gente, solteiro, a fase de solteiro, né, é a gente se preparar financeiramente, profissionalmente, mas também é nós nos prepararmos emocionalmente, espiritualmente. Mas isso tudo não é muito cultural, né? A gente acaba trazendo todas essas questões que precisam ser resolvidas. Pode passar? E a outra fase é a fase do legado. Agora é a fase da maturidade, do adulto. Aí tem, eu falei primeiro do adolescente, que é a construção de identidade, ou a crise de identidade. Depois da juventude, é a intimidade ou o isolamento. Essa fase de maturidade do ser humano, né, de adulto, é um nome chamado generatividade versus estagnação.
que é a generatividade? O que eu quero deixar para essa geração? O que eu quero deixar, produzir? O que eu vou deixar no coração das pessoas? Então, a fase do relacionamento de adulto, do legado, são os frutos desse relacionamento. É a fertilidade, em todos os sentidos. Seja biológico, seja emocional, seja espiritual. É o casal junto, trazendo frutos. O que quero deixar para a geração? Os filhos fazem parte. Agora, mesmo que os filhos fazem parte, e ao mesmo tempo, o que eu quero deixar através do meu trabalho, através do meu ministério, o que eu quero deixar para o reino, enquanto meu testemunho de vida. Pode passar o próximo. Olha só, lá em Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pode passar o próximo slide. Então, o legado é a fase de relacionamento de adulto. O que eu quero, né? O que o casal, essa família está querendo deixar para gerações, sabe? Quando muitas pessoas na fase de maturidade, né, vêm te procurar para ouvir um conselho, né, algo nesse sentido. Conforme eu falei no começo, já estamos concluindo. Eu quero que você olhe para essas fases, mas você veja você primeiro, antes do seu relacionamento. A fase do encantamento de infância, a fase da paixão da adolescência, a fase do amor, juventude, legado adulto. Qual a fase que você está ou eu estou enquanto ser humano? É certo que nós não somos assim, quando fala de emocional, até mesmo espiritual, nós não somos objetivo, tudo dentro do quadradinho ali. Tem áreas da nossa vida que eu posso estar em encantamento, né? Alguma situação, alguma fase, algo dentro de mim que precisa resolver, ou em paixões, que falta ter rupturas, perdão, né? Alguma questão, ou o amor, né? Real, no sentido, e do legado. Mas se você fosse colocar você, não o seu relacionamento, a porcentagem, qual que é a maior demanda na sua vida? A infância, né? Eu querer buscar a dependência do outro emocional, a paixão que eu preciso ter rupturas de questões das minhas figuras parentais, da minha família de origem. O amor é a questão da intimidade. Eu estou olhando com um real, ou até mesmo com um racional. Aceitar a diferença. Relacionamento de osmose. Os outros lá é de fagocitose, né? Eu quero mudar a situação para eu me adequar. Para o outro se adequar tem que ser do meu jeito. E o legado, o que eu quero deixar. Então tem algumas áreas da nossa vida que nós somos legado, outros nós somos paixão, enfim. Agora, no nosso relacionamento, na nossa casa, talvez pode ser que um cônjuge esteja no legado, o outro no amor, ou um na paixão, o outro no amor. Pode haver alguns descompassos. E isso é importante para você que está assistindo, para você que está aqui, para começar de mim que estou aqui na frente, da Aline, minha esposa. Quais são os descompassos nos nossos relacionamentos? Porque as fases da maturidade num relacionamento está intimamente ligado com as fases da nossa maturidade também. E nós estamos aqui porque o Espírito Santo de Deus, Ele é misericordioso, Deus é misericordioso, que pode nos trazer cura a partir do momento que a gente se coloca diante dEle. O irmão pode vir aqui à frente, por louvor. Amém, casais, vocês entenderam? É forte, né? Mas é necessário. Vamos colocar em pé. Vocês que estão nos assistindo aí, depois vocês assistam de novo, né?
tanto vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, anotem e façam uma avaliação na sua vida primeiro e no relacionamento na sua casa. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Responda para você mesmo. É a sua história agora. Não é a história do seu cônjuge. Você não vai... É você. Você é homem. Você é mulher. E você que está em casa também. Deixa sua esposa meditar, refletir. E o seu marido também. Quando você pensa no seu pai, quais são as 3 palavras que vêm imediatamente? Uma característica do seu pai. Eu não vou falar aqui para não te influenciar, mas pensa aí. 3 características, pode ser positiva, negativa, e se você tiver mais, pode falar. Ou descreva para você mesmo quem foi seu pai, ou quem é seu pai. Eu mesmo, você vai falar da sua mãe. Aí você pode falar, eu não tive pai, mas o pai que você almejava ter. Ou o pai que você teve, mas que você almejava que ele fosse. Eu quero falar do pai real e o pai ideal. Agora, mãe. As 3 palavras que você lembra da sua mãe. Quais são as palavras? Ou mais palavras? Como que você descreve a sua mãe? Essas palavras, essa descrição de pai e mãe, tem muito sentido de quem você é hoje, de quem eu sou, de quem nós somos hoje. Figuras parentais. Nós nascemos no mundo materno e temos que ser entregue para nosso pai, figura paterna. A mulher, ela volta para a mãe para construir sua identidade de mulher, de mãe, de esposa. E o homem precisa ter essa figura de pai, essa identidade. Então, hoje, as nossas figuras parentais, elas nos influenciam como homens, como mulher, como marido, como esposa, como pai, como mãe. E nós cobramos do nosso cônjuge também. Nós acabamos trazendo. E nesse momento, hoje, eu quero te convidar a inclinar o seu coração de tudo que foi falado, entregar aos pés da cruz. Senhor Jesus, nós queremos entender, Pai, o que é esse deixar casa, essas rupturas, a parentela, Pai. Não é, eu quero trazer tradição, quero trazer para mim aquilo que eu decido, para que nós possamos viver as fases de relacionamento, as fases de maturidade, não descompassada, mas em Ti, Senhor. Construir, trazer aquilo que é bom, que é bênção para nossas vidas enquanto pessoa. Eu decido, porque eu não sou mais adolescente, você não é mais adolescente, eu vou decidir a minha identidade, de quem eu quero ser, e principalmente de quem o Senhor quer que eu seja. Porque muitas vezes, quando você fagocita, você não vai esquecer essa história, você quer fazer com que o outro seja quem você é possível que você esteja ferindo não só a identidade dele, mas o que Deus quer para a vida dele e dela. Por isso, hoje, eu não quero mudar o outro, eu quero mudar primeiramente a mim. Nós somos responsáveis pela nossa felicidade, pela nossa escolha, e diante de Deus e diante do Espírito Santo de Deus também. Em nome de Jesus, ó Pai, que essa noite nós venhamos nos converter a Ti, Pai, consagrar a Ti a nossa casa, como já foi orado, como já foi cantado, Pai. Abençoa a igreja, abençoa a nossa casa, o nosso relacionamento, que o Teu Espírito Santo venha estar revelando ao nosso coração tudo aquilo que está oculto, e que eu estou usando como lente para cobrar do meu cônjuge uma demanda que não é dele, é algo que eu trago, que está dentro do meu coração. Eu preciso ser liberto e liberta de questões que estão influenciando a minha identidade enquanto homem, enquanto mulher, enquanto marido, enquanto esposa, enquanto filho e filha de Deus. Que nós possamos levar e elevar todas as características negativas das figuras parentais de pai e de mãe
para a figura de Deus, que é o amor. E a gente tem que entender que os pais fizeram o que puderam. A gente tem que entender que muitas feridas foram reproduções de feridas que eles tiveram, mas nós podemos escolher que eu não vou carregar a reprodução geracional das feridas da nossa família, porque isso pode ter vindo de não só dos nossos pais, avós, bisavós e tudo mais, porque a bênção, a maldição vai até a 4ª geração, mas as bênçãos de Deus, o legado vai a 1000 gerações. Essa noite nós escolhemos a bênção de Deus, o perdão, a ruptura e o crescimento e o amadurecimento nas fases do relacionamento conjugal. Nós profetizamos o amor e o legado na vida de cada um aqui. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir a isto. Amém.